Senhores, boa noite. Vamos começar? Estão me ouvindo bem? E aí, Gileia, tudo bem? Érica, como é que estamos? Gileia, como é que você está? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Boa noite, professor. Boa noite, está me ouvindo bem? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Tá Como é que joia? tá? Vamos começar? Por mim já pode começar. E você, Érica, como é que você está? Tudo bem, professor, e você? Tudo ótimo. Ontem eu tentei conversar, puxar a sua língua, mas não consegui, né? Ontem? Não é ontem que nós temos aula? Foi ontem? Sim. Aí eles falaram assim, o áudio dela nunca funciona. Você viu o pessoal falando? Você chegou a me chamar agora, antes? Chamei. Ah, tá. É porque eu liguei aqui, fui lá na cozinha correndo, que eu coloquei um café lá para fazer e corri lá. Ô, gente, a nossa aula começa às 19h15 e vai até às 20h30, que é uma aula muito pequena, né? Uhum. Mas está sendo gravada. Já tem 27 minutos de gravação, né? E eu queria começar essa aula com vocês. Mesmo Pode sendo começar. só nós três, o pessoal vai chegando devagarzinho e tal, e na dúvida a gente vai pegando. Senão, não vai render, né? Verdade. O povo deve estar agarrado no trânsito, porque tá bem cheio o trânsito. Tá? Esses moram onde? Eu moro em Contagem, só que eu trabalho no Pátio Savassi, né? Nossa, então você atravessa tudo, né? Você já chegou em casa? Já cheguei, mas eu peguei metrô e meu marido me pegou lá de carro, né? Mas mesmo assim, né? Do metrô para qualquer lugar de Contagem é um suplício. Eu moro em Contagem também, sabe? Uhum. Já estou em casa, mas vou falar uma coisa com você. É muito complicado. Eu gasto ali do 5 Contagem, do Uhum. 5, né? Aqui na Uhum. minha casa, aqui próximo a Alvorada, não sei se você conhece esse tempo de Contagem, você conhece? Conheço. Você mora onde? Eu moro no Colorado, perto da Água Branca. Ah, tá. Ah, não. Então para você é muito perto, né? Desce Sim. ali do metrô, se bobear, já até atravessa para facilitar para ele, né? É mais perto. Nossa, excelente. E eu não, ainda tenho que atravessar ali por Bernardo Monteiro, cortar pelo centro do centro de Contagem e gasta aí no mínimo meia hora. Olha só para você ver que loucura. É longe, tá doido. Isso agora. E pela manhã, exemplo, se eu sair de casa às 6 horas da manhã, eu consigo chegar na fábrica às 6h10. Nossa. Se eu Que saio da isso? fábrica, se eu saio da minha casa 7h30, eu chego na fábrica 8h30. Olha pra você ver que doideira. Nossa. O horário do trânsito. O trânsito tá puxado. E hoje cedo eu estranhei, porque ele foi me levar, tava super vazio o trânsito. Eu saí daqui de casa, se eu fosse para eu ir de ônibus, eu já estava atrasado, que era 9 horas, 9h15 mais ou menos. 9h30 eu já estava no serviço. Tava muito vazio. E agora, na hora que eu vi, eu até assustei, porque o trânsito tá muito cheio. Que coisa. E você, Gileia, você mora onde? Eu acho que a Gileia não tá aí, não. Ah, tá. Ela tá, mas não sei se ela tá escutando. Não, ela tirou o micro. Ó, vai falar. Ah. Ô, Gileia, você mora aqui por perto, não? Você mora em Contagem? Eu moro do outro lado de vocês, praticamente. Onde? Pra onde você mora? Pra que lado? Moro na Venda Nova. Aonde que é? Venda Nova. Claro que eu conheço. Conheço Venda Nova. Você mora onde ali em Venda Nova? Perto do Sesc?
Pelo Sesc. Aí, tá vendo? Tudo que eu sei. A gente roda para tudo quanto é lado. Eu estou falando com a Érica, ô Gislene, da gente começar, que já está sendo gravada essa aula, depois a gente só disponibiliza para o pessoal. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Por mim também, professor. Então vamos começar? Sim. Eu disponibilizei para vocês no nosso um PowerPoint no WhatsApp, que é esse aqui, ó. Vocês chegaram a ver ele lá? Deram uma olhada, alguma coisa desse jeito? Não, professor, não vi, não. Tá, mas tá lá. Se por acaso vocês precisarem de novo, você me fala que eu mando para vocês de novo, beleza? Uhum. Então, ó, na aula passada, não sei se vocês viram, eu mostrei para vocês assim, o início, meio e fim da nossa matéria, né? Eu só dei uma pincelada, só andei rápido com ela, né, com a matéria, só para a gente trabalhar rapidamente. Hoje eu vou entrar em alguns detalhes com vocês e a gente vai trabalhar. Então, na realidade, é o seguinte, ó, nós vamos trabalhar instalações hidráulicas prediais e industriais, né? E aí nós temos essas normas aplicadas, né? Que a gente trabalha esse sistema, são mais de uma NBR, né? São 6 NBRs. E tem uma que é a de fiscalização. Então, aqui, ó, eu tenho a NBR 5626, que é a instalação predial de água fria. Ela só serve para instalação predial de água fria. A 7198, projeto e execução de instalação predial de água quente. 8160, sistema predial de esgoto sanitário, projeto e execução. A 10.844, instalação predial de água pluvial, que é água de chuva, né, e tudo mais. E a 15.526, rede de distribuição interna para gases combustíveis em instalação residencial e comercial, projeto e execução. E vamos colocar 00891, né, que na realidade não é uma NBR, né, Normas Brasileiras Reunidas, é simplesmente norma brasileira, né, execução de redes prediais de gás e combustível para uso doméstico, né, e procedimento. Então, gente, nós temos essas 6 normas, né, que cada ponto que a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar uma norma dessa. E nós temos também aqui, ó, a NBR 15.576, que é a norma de desempenho. O que essa norma de desempenho fala? Ela mostra o seguinte, qual que é o grau de satisfação que o cliente tem que ter em relação a essas normas. Então, exemplo, a norma de desempenho, ela executa todas essas outras normas. Vocês entenderam? Sim, sim, professor. Beleza? Então, para cada uma, eu vou mostrar para vocês, quer ver? Que eu vou primeiro aqui o sistema hidrossanitário, eu vou falar de água fria. Eu quero ver se hoje a gente fala de água fria, água quente e esgoto sanitário, os 3. Por quê? Porque para nós é interessante a gente falar a favor e contra, andar assim, o mais rápido possível nessa teoria, para a gente entrar nos projetos e trabalhar projeto, começar a discutir isso. Eu acho que quando a gente entra em projeto e trabalha isso, a gente tem maior... eu acho que a aula fica melhor, fica mais lúdica, fica mais ágil, você entendeu? Fica mais fácil da gente trabalhar. O que vocês acham? Tá gostosa de ouvir, né? Eu concordo, porque tendo uma aula mais participativa, a gente consegue guardar muita coisa, né? Muito mais, né? Muito mais tranquilo, né? Então vamos lá. Olha só para você ver. E não é difícil essa matéria, é só para a gente ter um start inicial. Então, água fria, né, gente? Ó, sistema hidrossanitário de água fria, a norma é a 5626, né? Eu vou tirar algumas bases das normas, né? E aqui eu tenho condições gerais. Bom, água fria é aquela água que nós vamos utilizar saindo da Copasa, no nosso caso aqui, né? Ela tem que garantir o fornecimento de água contínua, né? A Copasa, em qualidade, pressão e velocidade adequada. Preservar rigorosamente a qualidade da água. Então, essa água, as condições gerais para água fria, se você tiver uma caixa d'água, um reservatório, você tem que garantir que essa água vai ser água boa, né? Você tem que fazer o tratamento desse reservatório e tudo mais, né? E proporcionar um maior conforto ao usuário. Quer dizer, a hora que você vai usar a água, tiver que usar a água tanto para banho, ou lavar um alimento, ou fazer uma comida, alguma coisa desse jeito,
você tem que ter qualidade, você vai ter que ter a qualidade dessa água, né? A quantidade dela, né? Que te dê um certo conforto. Certo? Isso aí, gente, é condições gerais para projeto de água fria. Quais são os sistemas de distribuição? Nós temos três. O direto, que vem da rede pública até o ponto de utilização, quer dizer, você tem uma cozinha, uma casa com uma rede direta, você vai ter uma água que sai da rua e vai direto para sua cozinha, sai da rua, vai direto para o seu chuveiro. Né? O indireto, que tem um reservatório, que seria uma caixa d'água, e o misto, que você tem tanto a caixa d'água quanto a rede pública. Um exemplo disso, assim, na maioria das nossas casas, quando você sai quando a água chega no hidrômetro, saindo do hidrômetro você já tem ali uma torneira, que a gente usa para jogar água no jardim, lavar carro e tudo mais. Até aquela torneira, ela é um sistema misto. Se a sua caixa d'água estiver acima de 7 metros, abaixo de 7 metros, a pressão dessa água consegue chegar na caixa d'água. Né? Então aí a gente tem N detalhes em cima disso. Mas assim, o mais importante que é o indireto com reservatório, direto vem direto da rede, e o misto você tem a partes direta e partes indireta. Eu vou mostrar as fotos que fica mais fácil. Aqui tem um sistema de água fria com distribuição direta. Tá vendo, gente? Nós não temos reservatório nenhum. Então nós temos aqui a água sai, aqui o muro, aqui a rede pública, aqui o cavalete, onde você tem o hidrômetro e tudo mais, e aqui vai direto para a cozinha, vai para o banheiro, enfim, vai trabalhar na sua caixa. Então, assim, qual que é a vantagem? Água de melhor qualidade, você não paga essa água em reservatório nenhum. Né? Por melhor que seja seu reservatório, você nunca pode garantir uma qualidade dessa água, 100% desse reservatório. Né? Maior pressão disponível, porque a pressão da rua é muito maior do que a pressão de uma atmosfera, né, que desce do 1 atmosfera por metro linear, que vai descer da sua caixa d'água. Né? E o menor custo de instalação, que aqui simplesmente saiu da rua e foi direto para casa. Né? Qual que é a desvantagem? Falta de água. No caso do interrompimento da distribuição pública, quer dizer, acabou a água da rua, acabou a água da sua casa. Né? Grande variação de pressão ao longo do dia. E temos aí também, no sistema nosso, principalmente no nosso sistema, nós temos aí um consumo de 80% do nosso hidrômetro de ar. Então, às vezes, você vai tentar tomar um banho e vai sair mais ar do que água. Né? Beleza até aí, gente? Tranquilo? Sim, professor, tranquilo. Quer falar alguma coisa, Não, por enquanto não. Gileia, quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. Posso continuar, né? Claro, pode fazer. Você vai disponibilizar? Como é que é? Fala de novo. Você disponibiliza projeto? Nada? Eu disponibilizo. Picou. Projeto pronto? Você quer que eu disponibilize aqueles projetos da aula passada? Eu quero. Se tiver entregado projeto, também. Nossa, falhou. Fala de novo, gente. Seria bom, professor. Não, sem problema. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar alguns projetos já no nosso WhatsApp. O que você acha? Para não sobrecarregar o Moodle, né? Uhum. Pode ser? Mando para vocês. Beleza? Beleza. Obrigada. Então tá bom. Olha lá, gente, ó. Sistema de distribuição indireta. Então, é aquele mesmo sistema que nós vimos no outro lá, né? Que, ó. Só que aqui ele é direto, você não tem reservatório nem nada, e agora o indireto você tem a vantagem, né, de fornecimento contínuo. Por quê? Porque esse sistema vai direto para a caixa d'água aqui em cima, aqui, ó, sem bombeamento, né? Ou com bombeamento. Você tem aí um reservatório inferior, e desse reservatório inferior sobe um sistema de motobomba com boia e tudo mais e coloca água em cima, né? Tanto sem bombeamento e com bombeamento interno, né? São distribuições indiretas, vantagem de fornecimento de contínuo, pequena variação de pressão nos aparelhos
golpe de arite desprezível, quer dizer, você não tem nenhum problema disso. O golpe de arite é aquele barulho que você vê principalmente quando a tubulação é externa, passa para o lado de fora, subindo um prédio, uma coisa assim, e a pressão da água vai subindo e vai batendo essa tubulação. Vocês já viram? Parece que vai chicoteando a tubulação. Alguém já, não sei se vocês moram em prédio, vocês já viram isso? Prédios mais novos nem tem tanto, porque o pessoal já corrigiu isso. Mas os antigos têm muito disso. Já viram, não? Eu nunca vi não, professor. Eu moro em casa. E vocês, Leia? Moram em casa ou apartamento? Eu já vi, professor. Você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Então, aí no seu apartamento tem esse golpe de arite? Tem. E é prédio novo ou velho? Mais velho? Novo? É um prédio antigo. Ah, tá. Isso acontece muito em prédio antigo. Eu vou mandar para vocês uns videozinhos deles, o barulho, para vocês terem uma noção que é assustador, não é isso, Gina? Tanto assim, não. Depende muito do dia, né? Se não tiver outros barulhos, né? Aquele barulho assusta, né? É. Bom, gente, a desvantagem do sistema de distribuição direta é a possibilidade de contaminação dessa água no reservatório. Menor pressão, quer dizer, a pressão vai ser só a pressão da água que desce pelo reservatório para ir para os outros negócios, e um maior custo de instalação. Vocês podem notar que você tem ainda toda uma tubulação para chegar nesse reservatório e depois do reservatório que sai da nossa casa, né? E o sistema de distribuição mista. Aqui, ó. Você tem aqui, sai do hidrômetro, tá vendo? Pode subir direto para algumas partes da residência, ou, né, vai direto para a caixa d'água e desce também para a residência. Então, e tem aqui a torneirinha que eu falei do lado de fora, né? Essa aqui, ó, se acabou a água da rua, você também sabe que não tem água de jeito nenhum. Vantagem desse sistema é um fornecimento de água contínua, água de melhor qualidade, que você pode, se tiver água da rua, você pode usar a água da rua no sistema, e se acabar, com o sistema de registro, você usa o reservatório, né? E a desvantagem é o maior custo de instalação, né? Que você tem que fazer um cálculo de instalação. Qualquer um dos três, gente, é aprovado pela NBR. São certificações da NBR, são normas, né? E nós podemos assinar isso no local CREA, sem problema nenhum, qualquer uma das três. Qual que é o melhor sistema? O misto, o direto, o indireto? Gente, o melhor sistema é aquele que te dá maior conforto, né? Se você tiver um sistema como esse aí, ó, que você consegue dosar a entrada de água tanto da forma indireta quanto da forma direta, você vai ter uma água com maior pressão, vai ter um chuveiro melhor, vai tomar um banho melhor, né? Quando tiver água da rua, enfim, você vai ter todo um sistema como esse, né? Diferenciado, né? Tudo depende da necessidade do projeto que a gente está fazendo, né? Aqui, ó, água fria. Então vamos lá, né, gente? Ó, dimensionamento do sistema de água fria. Deverá ser feito de acordo com os limites estabelecidos pelas normas da ABNT. Melhor dizendo, NBR, né? Levando em consideração vazão das peças de utilização, simultaneidade de uso, quer dizer, se você tem um reservatório, a água sai da rua, enfim, todas as saídas de água fria dentro da sua casa, se abrir ao mesmo tempo, tem que ter água em qualidade de pressão e tudo mais, né? Aqui, ó, pressão mínima em todo o sistema. Nós vamos ter perda de carga, nós temos que calcular isso e repor essa perda de carga, e ter uma velocidade máxima de vazão, né? Você tem que ter uma vazão máxima dessa água também, né? Outra coisa, o diâmetro mínimo da tubulação, mesmo para subramais, será de 3/4. Então, quer dizer, você não pode fazer um diâmetro menor do que esse. Muita gente coloca da saída do hidrômetro para a sua casa, porque nós temos que levar em consideração que pressão é força sobre área. Então, se eu tenho a mesma força de levar essa água e diminuo a área,
Quer dizer, eu tenho aí uma tubulação de 3/4. Eu ponho uma tubulação de meia, aquela colada, que a grande maioria de todos os reservatórios eles usam, né? A de meia polegada. O que faz, gente? Você diminui a área, a força é a mesma, você vai aumentar a pressão, é inversamente proporcional, né? Só que é o seguinte, conforme norma, o subramais será no mínimo de 3/4. Então, quer dizer, 3/4 dá 19, uma coisa, meia vai dar 12. Então, assim, as pessoas colocam esse tipo de chamado, né? De tubulações e tudo mais, né? Mas são tubulações erradas. Quer dizer, se vai aumentar demais a pressão, você vai poder danificar, ou a maioria das vezes você vai danificar muito o seu sistema lá em cima. E o mais importante, se você não faz um cálculo do diâmetro dessa tubulação, você corre um grande risco de estourar a tubulação. Você está fazendo tubulações que são coladas e tudo mais, e corre também um grande risco de ter entrada de ar dentro da sua casa. Então, assim, hoje você tem um consumo muito alto de ar, um consumo, um valor muito alto da sua conta, e aí você acha que o problema está na Copasa, né, na rede de distribuição, e na realidade está na redução de tubulação que você colocou dentro da sua casa. Pergunta, gente? Posso continuar? Pode continuar, professor. Beleza. Então vamos lá. Olha só. Água fria, eu tenho partes que constituem um sistema de água fria, né? Ramal predial, canalização que conduz a água da rede pública para o imóvel. Alimentador predial, tubulação que liga a fonte de abastecimento a um reservatório de água de uso doméstico, né? Colar ou barrilete, que é a canalização horizontal, derivada do reservatório, que destina a alimentar as colunas de distribuição e manter sempre a mesma pressão. Tá? Coluna de distribuição, canalização vertical, então assim, ó, barrilete, a canalização horizontal, e coluna de distribuição, a canalização vertical, derivada do barrilete, né? Destinado a alimentar os ramais. Ramal, canalização derivada da coluna de distribuição e destinada a alimentar os subramais. Subramal é a canalização que liga o ramal à peça de utilização. Quer dizer, o que é o ramal? Seu apartamento, coluna de distribuição, aquela que vai para o seu andar. Barrilete, aquele que está lá em cima, próximo ao reservatório de água, né? E subramal, a sua cozinha, o seu banheiro, a sua área de serviço. Então, você tem todo esse tipo de situação. Vamos lá que eu vou mostrar as fotos dele. Então aqui, gente, ó. Aqui eu tenho, ó, né? Distribuição pública, tá vendo? Ramal predial, o 2, que é esse aqui, tá? 3, o abrigo, né, onde tem o cavalete e tudo mais. Ó, 4, o cavalete e o hidrômetro, tá aqui dentro, o hidrômetro aqui. 5, alimentação predial, então quer dizer, passou do hidrômetro para dentro, nós chamamos de alimentação predial, né? 6, ó, é o que está aqui dentro, é o reservatório inferior. 7, uma bomba de sucção que vai jogar para o sistema de caixa d'água, certo? Aqui dentro, aqui em cima, né, eu tenho 8, o recalque do sistema de bomba, tá? 9, o meu reservatório superior. Esse reservatório superior nós temos que deixá-lo uma certa, no mínimo 5 metros cúbicos dele para sistema de combate a incêndio, ou ele aqui, ou aqui embaixo com uma bomba reversa, né? 10, o barrilete, tá vendo? Aqui, ó, alimentação horizontal, tá vendo? 11, que é o que desce, coluna de distribuição, tá vendo? 12, os ramais, tá vendo? São as entradas de ramal, né? Que é essa entradinha aqui, nós chamamos de 12. E isso aqui, cada um desses aqui são subramais, tá vendo? Que é o que nós vamos trabalhando, né? Aqui, ó, eu tenho 12 o ramal, 13 os subramais, 14 a válvula de redutora de pressão, que a gente costuma colocar para evitar o golpe de aliste, né? O barulho todo que a gente vê lá. Aqui eu tenho água fria e aqui eu tenho o sistema o sistema que a gente trabalha, moçada.
dentro, conforme NBR. Então é o seguinte, ó, aqui esse projetinho, eu tenho aqui, ó, água AQ, água quente, e AF, água fria. Seria o subramal, tá vendo? Então eu vou ter aqui, ó, colunas, ramal e subramal. Então, o que acontece? Como é que a gente trabalha isso? Aqui, quando a gente coloca a especificação AQ e AF dentro da bolinha, nós estamos falando que isso aqui são as colunas. Então eu tenho a coluna 1 de água quente e a coluna 1 de água fria. Dúvida nisso, gente? Não, professor. Não? Vocês têm conhecimento desse sistema? Vocês já trabalharam com isso antes? Como é que é? Eu não, eu nunca trabalhei, não. Gilé, você já trabalhou? Uma vez eu fiz um projeto. Mas você já trabalhou com esse tipo de projeto? Tem facilidade? De vez em quando faz? Como é que é? De vez em quando eu faço. Não, então, beleza. Então você também já. Mas você já tem essas informações conforme norma, NBR? Você trabalha com a norma do lado? Como é que é? Não, eu fiz de para fazer o projeto. Nem entendi. Eu só escutei projeto. Não, eu faço assim, eu faço prioridade. Lá na faculdade? Oi? Não, eu acho que eu que estou te cortando a sua fala. Fala aí de novo. Não entendi sua pergunta. É que eu estou cortando a sua. Quando você fala e eu falo, parece que corta a sua conversa e fica picado, né? Fala aí, começa do início aí. Projeto. Uhum. Conhece o hidro? Sei. Então, já fiz um hidro de abastecimento. Ah, legal. Mas trabalhar então com um projeto de quase tudo, só que é mais um pouco diferente. Entendeu? Entendi. Ô, Érica, você tá ouvindo? Você ouviu bem ela? Você entendeu ou não? Não, tá picando no conversa. Ficou um pouco, né? Sim. Ela falou que já fez os projetos, faz um pouquinho de cada coisa, não é isso, Juliette? Então, eu só fiz ramal. Deu para entender? Tá picando ainda. É, tá dando um barulho, eu acho que é a internet dela. Pode ser também. É. Deixa que tá melhor assim, depois mexe no. Esse sono é pior. Fica aí com a gente. Então aqui é o seguinte, gente, ó, essas duas linhas aqui, a ver, no projeto no projeto civil, você consegue fazer ele colorido. Então, pela lógica, nós temos aqui o vermelho, até mesmo para destacar, seria água quente. E o verde, ou azul, né? Desculpa, o azul, água fria, né? Em shoppings, em supermercados e tudo mais, a tubulação ela é aparente, vocês vão ver isso conforme norma, né? E elas são pintadas na cor. Então, quer dizer, cor vermelha, você sabe que a água que está passando ali é água quente. Cor azul, água fria. Até mesmo para você ter toda. De onde você vai tirar uma água, onde você vai fazer tudo isso. Essas nós chamamos de coluna. Então, essas colunas estão indo, estão saindo do reservatório, né? Estão descendo do reservatório. Né? E aí ela entra no ramal. O ramal, gente, é isso aqui, ó. Isso aqui que nós estamos vendo, essas duas entradas aqui, que é o ramal de água quente e ramal de água fria. Aqui, ó, nesse ponto, eu tenho aqui um registro, tá vendo? Eu tenho aqui um registro, onde que no meu ramal eu coloco o registro, para depois eu trabalhar o restante do que eu vou fazer, né? E aí, gente, conforme norma, eu tenho medidas mínimas necessárias. Então, aqui, ó, eu tenho o registro,
Eu tenho aqui, ó, 20 milímetros para cá, 20 milímetros para cá, então eu tenho todos os trabalhos em cima disso. E aqui, eu estou falando nesse reservatório de água, né, e tudo mais, tá vendo? Aqui outro registro também, né, e aí nós colocamos, numeramos tudo que a gente tem para ser usado. Então aqui, ó, aqui eu tenho uma curva de 90 graus, né, o joelho, né, aqui eu tenho um registro, aqui eu tenho uma redução que sai da tubulação por registro. Então eu vou numerando tudo, por quê? Porque quando eu for fazer uma lista, eu tenho na lista todas as numerações de tudo que eu estou fazendo. Quer dizer, registro de gaveta, 3/4, valor tal, tal, tal. Então fica mais fácil até mesmo para a gente estar comprando. Óbvio que a gente está trabalhando como engenharia, né? Então a gente tem que fazer isso, né? E o subramal seria aonde que cada um vai. Então aqui, ó. Aqui eu coloco CH, que é chuveiro, tá vendo? DH, ducha higiênica, BS, bacia sanitária, LV, lavado. Claro, gente, que isso não é especificação clara. Você tem que, no seu projeto, colocar uma legenda onde você coloca CH é isso, BS é isso, para o pessoal entender o que é que está acontecendo, mas fica muito mais fácil para a gente colocar somente o número ali, né? E aqui, isso é conforme norma. Então aqui é o seguinte, gente, olha só. Eu tenho aqui duas linhas, não sei se vocês estão dando para vocês verem. A linha de baixo é o piso pobre e essa linha é o piso acabado. Então quando você for fazer um projeto, vocês têm que identificar do piso acabado, quer dizer, da cerâmica que você colocou no chão, mais 20 centímetros de altura, você vai ter a saída de água da bacia sanitária, né? Se você tiver lá aquela bacia sanitária com aquele reservatóriozinho de água, você tem que ter ele a 20 centímetros. A 30 centímetros seria 20 mais 10, tá vendo? Vai contando pedacinho por pedacinho, mais 10. Eu tenho aqui a ducha higiênica, mais alta, tá vendo? Aqui, ó, 20 mais 10 mais 30, né? Então vai dar 60. Eu tenho a saída do lavado, né? E aqui, ó, vamos supor, para o chuveiro elétrico, eu tenho essas dimensões, ó, 20, 10, 30, 60, não é isso? 20 mais 30, 60, mais 60, 1,20 m, mais, mais 90, mais 90, 1,20 mais 90, 2,10. Então, dentro da nossa casa, dentro desse subramal, nós temos que fazer toda essa tubulação, tudo certinho. E colocar também os valores que a gente precisa, né? De entrada de água e tudo mais. Aqui, ó, esses milímetros que vocês estão vendo aqui, ó, 20 milímetros, em cima da tubulação, é o diâmetro dessa tubulação. Então, quando a gente fala tubo de 3/4 para água, na realidade é 19, alguma coisa. Então a gente coloca a especificação de 20 milímetros. E a água quente, ela já é uma tubulação mais fina, né? Que você já vai sair de um bolo, eu vou mostrar para vocês e tudo mais. Então aqui, ó, ela tem 15 milímetros. Então, é isso que vocês têm aqui, ó. Aqui, ó, a água, o que sobe para o chuveiro é 15, a água fria chega a 20, e aí chega aqui nos dois registros e trabalha isso. Agora, a NBR, ela trabalha e mostra essas especificações todas aqui que a gente precisa de ter. Vou mostrar para vocês um projeto onde que tem tudo isso aí, tudo certinho, mas assim, vou especificar porquê dessas saídas e tudo mais. Uma outra coisa, que essas medidas são medidas padrões para aprovação de projeto. Então, se você coloca nas medidas padrões, coloca na medida mínima de tubulação, não tem saída de água e tudo mais, você tem que ver onde você está tendo as suas perdas de carga, que é aquele sistema dos cálculos hidráulicos que a gente já fez. Beleza, gente? Dúvida nisso aí? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Pergunta não? Eu, por enquanto, não. Beleza, Gileia? Tranquilo aí? Eu estou falando só vocês duas porque eu não sei se chegou mais alguém. Chegou? Tem mais alguém aí? Se vocês duas? Não?
Tem. Ah, Alexandre, Stefânia, Vitor Felipe e Vitor Júnior. então a turma tá toda aí. Bom demais, gente, ó. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí. Vai falando. Posso continuar, moçada? Pode. Beleza. Então aqui, ó, o barrilete, que é essa aqui, ó, que é essa situação que aqui é um barrilete, tá vendo? E aqui, ó, a F é a coluna de água fria. Então eu tenho a F1, a F2, 3 e 4, que sai desse meu sistema de barrilete, né? O barrilete é esse que está aqui embaixo, aqui eu tenho registro para cada uma delas, e eu tenho um registro que eu fecho a saída dessas colunas. Esse barrilete, uma das funções dele é ter uma qualidade, uma quantidade de água bacana para todas as colunas d'água, para todas as saídas de colunas d'água, né? E provavelmente cada coluna d'água dessa aí pode ser vai depender de um ramal, pode ser para um bloco, se for um prédio, enfim, alguma coisa desse jeito, né? Usa-se muito barrilete numa casa muito grande ou num conjunto de prédios, uma coisa assim, ok? Aqui eu tenho, ó, um esqueminha, né? Isso é só um esquema, né? Tem aqui o vaso sanitário, tá vendo? Esse vaso sanitário é aquele que você tem a válvula de descarga, tá vendo? E aí quando você tem o sistema de válvula de descarga, você tem uma tubulação maior, né? Nós vimos lá que o restante aqui a gente usa de 3/4. Nesse caso aqui você vai ter que fazer um cálculo para ver qual é a vazão, até mesmo que pressão que você vai estar usando, né? Para essa válvula aqui, né? E aí eu tenho, ó, o bidê, lavatório, chuveiro elétrico, pia, torneira e torneira de jardim, tudo saindo do meu reservatório. Então esse meu reservatório, essa caixa d'água, eu tenho tubulações distintas, porque nesse caso do vaso sanitário eu preciso de aumento de pressão muito alta, né? Esse aqui é um sistema mais antigo. Ô, gente, qualquer dúvida, por favor, me pergunta aí. Água fria aqui, ó. Quando eu tenho caixa acoplada, eu uso a mesma tubulação, que seria essa tubulação que sai aqui, ó, para lavatório, bidê e tudo mais, que é aquele que eu falei conforme norma, mínimo 3/4, que nós colocamos de 20 milímetros, né, aqui, ó. Esse aqui, ó. Esses aqui que saem de 20 milímetros, né? E aí a gente usa, quando nós precisamos de água fria, e nós temos caixa acoplada, você usa simplesmente a tubulação normal, né? Que sai para caixa acoplada, lavatório, chuveiro, enfim, né? A ducha higiênica, aquilo que você precisa, né? Aqui, ó, eu tenho também, ó, para máquinas de lavar roupa, lavar pratos, lavar pia, máquina de lavar roupa, tanques também, com a mesma tubulação menor, né? E levando em consideração essas curvas, os joelhos e tudo mais, e aonde está esse nosso reservatório, para que a gente possa ter o mínimo possível de perda de carga, né? E uma qualidade maior de água, ok? Bom, água fria, eu vou falar agora do reservatório de água fria, né? A finalidade dele é armazenar essa água, né? E eu ter, dentro desse armazenamento de água, eu ter dois tipos de situação. O armazenamento de água para consumo e para incêndio, né? E regular a pressão, porque quando eu tenho aquele reservatório ou misto ou direto, vai ser sempre a pressão da rua. No caso do reservatório de água, vai ser a coluna d'água, a atmosfera, né, que a gente tem, né? Mas nós temos aí alguns pontos para a gente trabalhar essa água fria. A altura máxima do reservatório, esse aí seria um reservatório superior, né, tem que ser 7 metros acima do nível da rua. Essa aí é a altura máxima. Isso é muito difícil da gente manter. Na maioria das vezes a gente coloca o reservatório muito mais alto e vai usando a pressão da rua, né? Continua usando a pressão de rua. Só que lembre-se, senhores, esse sistema nosso de norma é para fazer um certificado, para a gente certificar o nosso sistema hidráulico. Então nós temos que usar conforme norma, ok? Bom, para edifícios cujo reservatório superior estiver maior do que 7 metros, isso é com certeza a grande maioria, né? Você tem aí 7 metros de altura, você vai ter aí no máximo 3 andares, né? 2 andares e pouquinho. Então, assim, um prédio de 4 andares, né? Você tem
acima do nível da rua, você tem que ter um reservatório inferior. Então, aqui, ó, reservatório, nesse caso, reservatório inferior alimenta diretamente, alimentado diretamente pela rede pública, né, ou pela fonte de suprimentos. Né? A água será recalcada com o sistema de bomba para o reservatório superior, onde será feita a distribuição, conforme a gente sempre trabalhou. Né? Aqui, ó, instalação elevatória, eu vou ter que ter mínimo 2 conjuntos de motobomba, porque se um falhar, eu tenho o outro, e não é só a falha da pane elétrica, é o seguinte, esses 2 conjuntos, mínimos 2 conjuntos, em algumas vezes, pela necessidade do uso dessa água, da quantidade de água, para você ter um conforto para todas as pessoas desse prédio, usa-se essas 2 bombas funcionando ao mesmo tempo. Assim, na grande maioria das vezes você usa uma bomba só, mas quando você requer a necessidade de muita água, você usa os 2 conjuntos de motobomba para encher o mais rápido possível esse reservatório superior. Né? Você tem lá a canalização única de recalque, então quer dizer, você tem 2 conjuntos de bomba, uma canalização única, né? A queda da água no reservatório superior é controlada por uma torneira de boia, desliga automaticamente esse conjunto motobomba. Quer dizer, quando eu aumentei, eu estou vendo que a água já chegou num determinado reservatório, o sistema gira uma bomba, deixa só um conjunto motobomba funcionando, e quando realmente encheu, desliga o outro. Okay? Rede de distribuição, aí nós temos algumas... Isso tudo, gente, é conforme norma. Né? Então tem aqui, ó, tubulações apaentes, né, presas com braçadeiras. As canalizações nunca deverão ser horizontais, devendo apresentar um declive mínimo de 20 graus de tubulação. Tá? Os tubos rígidos nunca serão curvados, né? Você tem que usar conexões como curvas, joelhos, cotovelos, etc. Né? Você não aquece um tubo rígido e faz isso, que você cria fissuras nesse tubo e pode proporcionar fadiga no colapso do nosso sistema, né? Um vazamento interno dentro da parede. Né? Então, sim, fica uma coisa, né? Muito complicada. Né? Bacana, gente. E aqui, ó, cuidados com a tubulação de PVC, que é o que nós usamos mais em maior quantidade. Prédios mais antigos, nós temos tubulação de ferro fundido. Quando o prédio é muito antigo, estão sendo feito retrofit, deixando a tubulação onde está no lugar, porque ela vai criando ferrugem e diminuindo a tubulação. Caímos naquela variação de pressão-força sobre área, né? Quando eu diminuo a área, a força é a mesma, aumenta a pressão. Só que eu começo a aumentar a pressão e começo a ter vazamentos em alguns pontos. E a casa, o sistema, igual na última aula que nós conversamos, onde você tem lá shaft, teve um dos nossos colegas aí que trabalha na Copasa, que teve problema lá em casas lá de mármore Carrara, enfim. Você tem lá acabamentos caríssimos que não é só simplesmente tirar e colocar outro por cima. São coisas históricas. Então você tem que tomar muito cuidado. Por isso que é muito bem feito, você tem que trabalhar muito bem, muito certo. E o que se faz hoje com muita tranquilidade é a utilização de tubo de PVC. Né? Ele tem manuseio com cuidado, né? Não colocar tubos em balanço, senão você vai danificar e vai colapsar o seu sistema. Evitar contato com peças pontiagudas e ásperas, você pode fazer um furo e não ver, né? Depois que ele coloca e começa a ter vazamento, né? Não arrastar os tubos no chão para transporte, né? Estocar o máximo possível do ponto de uso, né? Estocar o mais próximo possível para você evitar transporte e tudo mais, né? Manter em local plano e bem ventilado, proteger do sol e evitar pilhas altas, porque aí você vai começar a danificar, começar a pôr peso, porque a tubulação que tem baixo, ela fica danificada, né? Mesmo sendo PVC, ser leve, não vai dar peso, mas dá porque a tubulação é uma tubulação sensível, né? Aqui, ó, juntas soldáveis, né? A utilização do PVC, que você pode usar uma junta soldável, olha lá, você faz um lixamento na superfície a ser soldada. Essa solda, gente, é feita por uma cola para PVC, né? Limpa aonde você acabou de fazer esse lixamento, passa uma cola e coloca uma junção desse tubo, né? E faz a limpeza novamente no final, né? Uma vez feito desse jeito, você fez uma junção soldável, né? De PVC,
que é o mais utilizado, que é o que a gente mais trabalha ultimamente. Ok? Pergunta até aí, moçada. Eu não tenho ainda não, professor. Beleza. Ô, Érica, eu não estou olhando na nossa página lá. Tem alguém fazendo alguma pergunta e pode estar sem microfone? Dá uma olhada lá para mim. Se tiver, você me fala. Falo sim. Beleza? Bom, gente, aqui, ó. Água fria, conexão com anel de borracha. Então, assim, é muito utilizado um sistema de anel de borracha para sistema de esgoto. Mas ele é simplesmente colocado, né? Feito uma junção sobre a outra, porque você não tem pressão de água. No caso da água fria, o que você vai fazer? Limpeza das partes, né? Posiciona o anel no local correto, né? Usa o sistema de vaselina para facilitar o encaixe das partes, tá vendo? E faz a junção da tubulação. Esse anel de borracha, né? Ele faz o travamento com essa vaselina e faz a ancoragem, quer dizer, ela mantém e consegue segurar a pressão. Isso se faz com tubulações maiores, por incrível que pareça. Tubulações menores, que você vai ter pressão maior de água, né? Você usa cola. Esse sistema maior, você usa o anel de borracha e uma vaselina, simplesmente, ou uma graxa. Claro que é melhor a vaselina, porque você não vai contaminar a água, né? Uma graxa, uma cera, alguma coisa desse jeito, você vai ter uma contaminação dessa água, ok? Aqui, nos pontos de conexão da torneira, demais pontos de consumo, usa-se joelho com bucha de latão. Quer dizer, que é muito mais que é propício para isso, ok? Bom, sistema hidrossanitário de água quente. Dúvida da água fria, gente? Não, professor. Então vamos falar desse aqui. Bom, água quente, né? Para reduzir as perdas de calor. Professor, Oi, pois não? o Alexandre só deixou uma mensagem lá falando que ele não consegue falar porque ele está sem microfone, tá? Fala com o Alexandre que qualquer coisa ele usa lá o chat ou usa o Zap também, que não tem problema nenhum. A gente vai tirando dúvida também. Ok. Beleza? Bom, gente, nós temos aqui alguns sistemas, né? Os mais antigos, os mais usuais de água quente é o seguinte: para reduzir a perda de calor, né, na tubulação na parede, né, deve ser isolado com material isolante, lã de vidro, amianto em pó, cortiça e vermiculita, que é um tipo de um material, espécie de uma esponja, uma coisa desse jeito, né? Bom, gente, mesmo hoje a gente tem alguns tubos de PVC especial, né, feito para água quente. Mesmo assim, se você colocar esse tipo de lã de vidro, amianto e tudo mais, precisa de colocar para tubulação de PVC de água quente? Bom, pela norma, você vai conseguir reduzir a perda desse calor. Né? Óbvio que se você consegue mesmo essa tubulação toda certinha, toda bonitinha, dentro do sistema seu lá, você vai continuar colocando lã de vidro e tudo mais, você vai manter a água quente, maior quantidade de água quente, você vai ter um conforto melhor. Né? Olha lá, testes de tubos e conexões de materiais com propriedades termoplásticas, que são isolantes térmicos, dispersando o revestimento. Só que, se você colocar o outro, você ainda vai ganhar nessa perda de calor. Né? Só que hoje utiliza-se muito isso aqui, porque nós temos que ser prático, né? Então usa-se tubos e conexões, né, com propriedades termoplásticas, quer dizer, evitando que isso aqui, gente, é um gasto muito alto. Quando você coloca no projeto, vocês vão notar que a gente gasta porcentagens maiores em fundações, em estruturas, e tudo mais. Quando você entra para o acabamento, você vai pensar na tubulação? Não vai, você vai pensar na cerâmica que você vai colocar, o tipo de acabamento, na pintura, enfim. Isso fica caro. Só que a gente coloca de qualquer jeito, o trabalho de qualquer jeito, sistema de água quente, sistema de água fria. Então, se você trabalha no projeto também água quente e água fria, você vai ter uma situação muito mais fácil de trabalhar e uma redução de custo muito grande disso aí. Né? Diz o seguinte, que um projeto de água quente e água fria,
não chega a 5% do custo de uma obra toda. Né? O projeto do plano, toda a tubulação e tudo mais. Né? E por ser muito baixo o tipo de investimento, as pessoas não levam em consideração isso. Né? E depois, quando estoura, aí que você vai lembrar desse sistema que você fez e poderia ter feito um pouco melhor, gastado um pouquinho a mais e ter algo de qualidade lá. Né? Então aqui, gente, ó, sistema individual, abastecer uma peça individual, somente o chuveiro, né? Ou uma pia, alguma coisa desse jeito. Sistema central privado, abastecer várias peças de utilização numa única existência. Pode ser com aquecedor central a gás. Né? E o sistema central coletivo, abastecer várias peças utilizando vários domicílios. Né? Ali seria numa única residência, você tem o aquecedor central, onde você tem água para pia, para cozinha, para o banheiro, né? Para ducha higiênica, com água quente, com a central. Né? E essa central coletiva você vai utilizar a água quente utilizando vários domicílios. Né? Aquecedor central solar, né? Edifícios, né? Multipavimentos, quer dizer, muitos andares, você vai ter um sistema de água quente, né, que vem do sistema, né, vem de todos os sistemas. O sistema, o componente desse sistema de água quente, ele é nessa situação aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, começando do lado de cá, tubulação de primeiro aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o aquecedor de passagem, né, instantâneo ou de acumulação, quer dizer, eu tenho aqui um boiler, né, e aqui eu tenho onde eu faço o aquecedor, onde a água chega aquecida, ou simplesmente onde eu vou acumular água quente. Né? Aqui eu tenho um dispositivo de segurança, por causa da pressão dessa água e tudo mais, você vê que ele é todo fechado, né? Você tem gases e tudo mais. Né? Aqui eu tenho uma tubulação de água fria, para alimentação do sistema de água quente, que ele passa por aqui. Né? Eu tenho aqui dispositivo de segurança, né? Aqui eu tenho a entrada dessa água fria, ponto de utilização, chuveiro, ducha, pia, lavatório aqui, e a tubulação de distribuição de água quente. Então, na realidade, senhores, eu tenho, ou eu faço aquecimento dentro de um boiler desse a gás e tudo mais, ou eu tenho um sistema onde eu uso placas solares, né? Onde eu vou estar trabalhando desse jeito. Então, como é que a gente faz o trabalhamento de aquecedor? Como é que a gente faz esse tipo de situação? Eu tenho aqui o reservatório. Aqui eu tenho um registro de gaveta, RG, eu ponho com registro de gaveta. Sai desse reservatório e entra água fria no aquecedor. Pode ser um aquecedor a gás, alguma coisa assim. Sai água quente. Lembra da tubulação. Entra água fria de 20, mínimo 20 milímetros de diâmetro, ou 3/4, e sai água quente, mínimo 15 milímetros, né, de água, de diâmetro. Ele sai a saída de água, tá vendo aqui? Aqui eu tenho um registro, e aqui eu levo para o chuveiro. Eu tenho dois registros, né, de pressão, tá vendo aqui? Aqui é registro de gaveta, aqui 2 registros de pressão, água quente e água fria, porque eu saio também do lado de cá água fria. Então eu tenho um registro de gaveta para entrada de água fria para cá, entrada de água fria para cá. Sai água quente aqui, e essa água quente entra nesses registros de pressão, que é o que faz a dosagem da água fria com água quente. Tanto para chuveiro, aqui ó, eu tenho água quente para o lavado, aí eu tenho lavado água quente, lavado água fria. E aí eu tenho um misturador aqui para isso, né? E aqui eu tenho o caixa de descarga, né? Nesse caso aqui eu não tenho aquela válvula de descarga, também o sistema de água fria, ok? Bom, o aquecedor deve ser alimentado pelo reservatório superior de água fria, né? Ou por dispositivo de pressurização. Então, gente, quando você vai montar um sistema de água quente, você não pode ter um sistema de água fria direta. Você vai ter que sempre ter um sistema indireto, né? E nem mesmo um sistema misto pode estar alimentando o sistema de água quente. Por quê? Se você tiver um reservatório que você usa um aquecedor a gás, e aí, em vez de entrar água, lá água fria, começa a entrar ar que vem da rua, né, que é o nosso sistema, você vai poder ter aí um grande problema. Né? Então deve se alimentar
pelo reservatório superior de água fria ou por dispositivo de pressurização. Então, isso é conforme norma, né? A alimentação do aquecedor não poderá ser feita por ligação direta, tá vendo aqui? Suprimento da rede pública, né? Aquecedor instantâneo ou de água de passagem a gás, aquecedor instantâneo ou de passagem elétrica, aquecedor de acumulação boiler, quer dizer, você tem uma resistência dentro daquele boiler a gás, né? Desculpa, uma resistência, um sistema de acúmulo, né? Onde você tem lá uma tubulação que passa calor, né? Você tem uma tubulação onde você aquece ela com gás, e aquecedor de acumulação elétrica, onde você tem uma resistência. Desculpa aí, viu? E nós temos também, senhores, o aquecedor, né? Você tem para aquecer essa água quente, o aquecedor solar. Aqui, ó. Esse aqui é o aquecedor instantâneo ou de passagem a gás, tá vendo? Água fria entra no aquecedor, percorre uma tubulação interna, chamada de serpentina, tá aqui, ó. Essa aqui é a serpentina, que é a água, saída de água fria, né? Entrada de água fria, tá vendo aqui? Né? Que a água fria entra, corta, passa aqui dentro de uma serpentina. Esse aqui é um recorte, né? Que tem uma câmara de combustão aqui dentro, e sai aqui os gases para fora, né? Que, ó, uma capa externa, o queimador que fica aqui embaixo, válvula de água e gás aqui. Aí eu tenho a entrada de gás de um lado e a entrada de água fria do outro lado aqui para fazer o cálculo, a válvula de água e gás. Por quê? Porque essa válvula de água e gás é o seguinte: quando eu preciso de água, eu abro o registro, a água fria entra, e aí automaticamente, quando eles veem a presença dessa água fria nessa válvula aqui, essa válvula abre a entrada de gás e o aquecedor automático abre o queimador e já aquece essa água, né? Então, essa entrada de água aqui, ó, é simplesmente para você dosar a entrada de água de gás. Quer dizer, você dá a pressão de água disso aqui. A água para resfriar passa por essa situação, entra nesse sistema. Aqui eu tenho uma chaminé, regulador de água, né, a produção dela. Ela entra por todo esse sistema, né? Eu tenho uma entrada de água e eu tenho uma saída da água quente. Então, aqui, ó, eu tenho uma entrada de água fria, aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho aqui embaixo aqui, ó, uma entrada de água fria, duas entradas, desculpa, de água fria, né? Uma entra para passar pela serpentina, a outra entra para a válvula de água e gás, certo? E aqui eu tenho a saída da água quente. Esse outro ponto aqui em cima é a entrada de gás, né? Pode ser gás de cozinha, alguma coisa desse jeito. Aqui sai a chaminé do queimador e aqui, ó, é onde que vai sair para fora, para o ambiente. Esse aí, gente, é o aquecedor instantâneo ou de passagem de gás. Quer dizer, a hora que você precisa de água fria, água quente, chegou água fria ali dentro, ali, ele abre tudo automático, funciona tudo automático, ok? Pergunta, gente? Não, professor. Tranquilão, né? Uhum. Bom, esse aqui é aquecedor instantâneo ou de passagem elétrica, nós já conhecemos, né, que o próprio chuveiro elétrico é um aquecedor instantâneo, né? Você tem um sistema de resistência, uma torneira também, uma pia pode ser uma torneira elétrica também, não tem problema, então, que é chuveiro elétrico comum ou torneira elétrica de lavatório, de pia de cozinha, né? São poucos eficientes e consomem muita energia elétrica. E você ligou ali, a resistência está aqui dentro, né? E há um aumento muito grande de energia e você aqueceu apenas aquela água que está descendo ali, né? Normalmente são usados para alimentar apenas um ponto de consumo. O outro você tem um gasto de energia, mas você tem um conjunto de água maior, para dar um conforto maior para a casa toda, né? Aqui eu tenho aquecedor de acumulação de um boiler, né? De boiler a gás. Então o que acontece? Aqui dentro eu tenho aqui no sistema de acumulação do boiler, água fria é levada até o aquecedor, ficando armazenado em um tanque para ser aquecido pela chama do queimador. O sistema de aquecedor de acumulação é semelhante a uma panela de pressão. Então, okay, você tem aqui
todo fechado, a água entra. Aqui dentro eu tenho um sistema de chama de aquecedor, beleza? Ele aquece. Eu tenho também a mesma situação aqui, água fria entrando, esse sistema de água fria, onde liga o gás. É aquele sistema que eu tenho para chuveiro, aquele reservatório ali, ó, aquecedor instantâneo ou de gás desse sistema aí. Só que aqui eu tenho um reservatório maior, eu tenho um boiler, né? Então eu vou ter uma quantidade de água maior que eu vou distribuir para a casa toda. Isso a gás, tá, gente? Aquecedor de acumulação elétrica, né? Eu também tenho um boiler, tá vendo aqui? Só que dentro dele eu tenho uma resistência. Então eu uso o sistema de resistência aqui dentro e eu aqueço toda a água. A água está aqui dentro. Isso aqui é uma resistência igual ao do chuveiro e ele faz o mesmo sistema, que é o aquecimento de acúmulo de elétrico, que é o boiler, né? Aquece a água e fica acumulado em um tanque. A água acumulada é aquecida por meio de calor gerado por resistência elétrica, conforme o chuveiro, só que é um tanque muito maior, né? Um reservatório muito maior. E eu tenho um sistema de aquecedor solar, né? Esse tipo de sistema utiliza como fonte de energia o aquecimento da água no calor do sol. A água passa por esse sistema, faz a captação de energia, né, nessa placa coletora de raio solar, né, colocar estrategicamente algumas pontas desse telhado, né, essa retém o calor do sol, aquece a água e circula dentro do sistema e vai de novo para um sistema de armazenamento, um boiler e tudo mais, que suporta essa água quente, essa pressão que vai vir também, e que ele consiga manter essa água, né? Um reservatório que consiga manter. Né? Aqui, ó, o sistema, aqui está o boiler, aqui está as placas colocadas acima do telhado, a entrada de água e a saída de água para o boiler. Okay? Bom, gente, tubulações. Eu tenho algumas tubulações que a gente está usando, né? Polipropileno, PVC, que são aquela tubulação que a gente utiliza muito para água quente, né, também, e o cobre, que é utilizado para água quente, né. Só que hoje, pelo custo de material, o cobre está muito caro, muito, né, por metal, por ser metal, algo muito caro. Isso é feito em quilos, né. Então, o mais usual é o polipropileno e o CPVC, né. Esse polipropileno, essa tubulação é uma tubulação flexível, hoje é muito usado em shaft, e em retrofit de tubulações antigas e tudo mais, porque você consegue, de uma certa forma, fazer esse PVC andar dentro de uma parede, andar dentro de um sistema. Okay? Vou falar aqui, ó, o que eu posso usar para água quente, com qualquer um desses tipos de sistema. Né? Cobre apresenta um custo elevado, mas tem uma vida útil bastante longa, né? Excelente resistência à corrosão e alta pressão. Polipropileno, instalação relativamente fácil, tendo as conexões emendadas soldadas, igual aquela solda que nós vimos lá, né, por termofusão. Nesse caso, esse aquece e faz a solda por termofusão. CPVC, que é o policloreto de vinílico clorado, né, termoplástico semelhante ao PVC, né, porém com maior porcentagem de cloro. Apresenta vida útil longa, baixo coeficiente de dilatação, né, e baixa condutividade térmica, o que dispensa o uso de isolamento térmico. Esse CPVC é essa tubulação que a gente usa para água quente. Okay? Água quente, eu tenho reservatório de água quente, eu tenho assim, o material utilizado, eu tenho aço inoxidável recheado com espuma de poliuretano, sistema como esse, ou alumínio recheado com espuma de poliuretano. Essa espuma de poliuretano faz com que esse aço inox ou esse alumínio mantenha mais esse calor. Né? Bom, devido às pressões internas, os reservatórios de água quente devem ser dotados de válvula de escape e respiros para proteção, porque ali é como se fosse uma panela de pressão, né, gente? O dia inteiro tendo água quente e tudo mais, fica complicado. Então você tem que ter uma válvula para sair isso aí, para fazer a ancoragem, para resolver tudo que você precisa. Ok?
Moçada, o que vocês acham? Vamos falar um pouquinho de hidrossanitário e esgoto sanitário? Ela é pequenininha, pode ser? Que aí a gente já entra no projeto na próxima aula. Eu já falei de água fria, falei de água quente, vou falar um pouco de esgoto, né? Esgoto sanitário, e aí a gente já tem um basicão para a gente estar falando. Depois a gente vai precisar de falar sobre água de chuva, né? Coleta de água, tratamento de esgoto, mas aí é mais para frente. O que vocês acham? Vamos nessa aí? Tenho mais 7 minutos de aula. Por mim, pode. Então vamos embora. Ó, esgoto sanitário. Componentes do sistema predial de esgoto sanitário são o seguinte: ó, o sistema de esgoto sanitário é o conjunto de tubulações, conexões, caixas sifonadas e demais dispositivos responsáveis por coletar e conduzir um destino adequado os efluentes de esgoto com garantia de segurança e perfeito funcionamento. Aparelhos sanitários desconectados, os sifões, ramais primários e secundários, tubos de queda, ramais de ventilação e caixa de gordura e inspeção. Isso são componentes de um sistema predial de esgoto sanitário. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui eu tenho esgoto sanitário, aqui ó, ramal de descarga, né? Tem aqui a pia, tem aqui o ramal de esgoto, tem a bacia sanitária, né? E aqui eu tenho um ramal de esgoto, tá vendo? Esse ramal de esgoto, no caso eu tenho tubo de queda, né? Que vem de outros. Se eu tenho 2, 3 outros andares, vem esse tubo de queda, né? E aqui eu tenho a coluna de ventilação, tá vendo? Aqui, ó, uma coluna de ventilação dentro desse ramal. Essa coluna de ventilação, ela é ligada nesse ramal e isso é muito normal para você tirar o cheiro, os gases disso aí e ter uma pressão também dessa saída desse esgoto. Nos prédios mais antigos, em casas, até mesmo os projetos mais bem elaborados, tem esse tipo de coluna de ventilação. Óbvio que também, com novos equipamentos e tudo mais que a gente está trabalhando, você consegue também fazer um sistema de tubulação mais econômico, porque isso aí você gera um custo muito alto, que não precisa desse ramal de ventilação. Okay? Então aqui eu tenho o seguinte, ó, aqui, ó, aparelhos conectados a uma instalação predial é destinado ao fornecimento de água para fins higiênicos ou a receber dejetos de água servidas. Né? Exemplo, lavatório, vaso sanitário e tudo mais. Okay? Bom, olha aqui, gente. Esgoto sanitário, desconectores ou sifões. Né? Então é o seguinte, ó. Aqui eu tenho um sifão tipo S, fecho hídrico, tipo P, que é fecho hídrico dessa situação, e tipo garrafa. O que ele faz? A água desce, entra aqui e sai nesse sistema aqui. Nesse negócio aqui, o sistema tipo S, ele faz e sai o S, e aqui o tipo P, ele tem uma altura maior, ele mantém isso aqui horizontal até um determinado ponto, que faz muito parecido com esse sistema de tipo de garrafa. Para que a gente precisa desse sifão, gente? Tá aqui, ó. Pensa que contém uma camada líquida chamada fecho hídrico, que é aquilo que nós estamos vendo, fundamentais para impedir a passagem dos gases contidos no esgoto e de insetos ou outros animais, né, para não voltar o cheiro. Né. A norma 8160 recomenda no mínimo de 5 centímetros para a altura do fecho líquido dos desconectores. Então, essa alturazinha aqui, mínimo 5 centímetros. Quanto maior isso aqui, melhor a eficiência desses sifões. Ó, aqui eu estou mostrando aqui, ó, eu tenho aqui, opa, eu fiz aqui, gente. Eu coloquei uma figura em cima aqui, depois eu arrumo isso aqui. Caixas sifonadas, peças que recebem águas servidas, né, de lavatório, banheiro, box, tanque pia, né, encaminha ao ramal de esgoto, ao mesmo tempo que impede o retorno de gases também, contidos no esgoto, para ambientes, né, internos. Também pode recorrer à água de lavagem de piso, através de grelha superior, protege a instalação de entrada de inseto, chapa de ferro e graças ao fecho hídrico também. Então, olha aqui como é que funciona. Aqui, ó,
ramal de esgoto. Eu tenho aqui a caixa sifonada, tá vendo aqui dentro desse sistema, aonde eu tenho dentro dela o fecho hídrico. Beleza, gente? Ó, os ralos. Caixa destinada a receber água proveniente do piso, lavagem, né, ou chuveiro, né? O ralo tem entrada somente pela parte superior da grelha e uma saída na lateral ou no fundo, a qual deve ser ligar a uma caixa sifonada para devida proteção, evitar cheiro e tudo mais. Quando o próprio ralo contém fecho hídrico, chamamos de ralo sifonado, ok? Quer dizer, ele tem um reservatóriozinho aqui, ó. Aqui, ó. Ele fica aqui com reservatório, então nós chamamos ralo sifonado quando ele for desse jeito aqui, ó. Aqui, ó, tem o fechozinho hídrico, tá vendo? Ralo sifonado e ralo seco, que é o que a água bateu e desceu, foi embora. Ok? Vai direto para a caixa sifonada. Ok, gente? Aqui eu tenho esgoto sanitário, né? Ramal primário, que é o ramal de esgoto, conjunto de tubulação que contém os gases provenientes da coleta pública ou da fossa séptica. Então, quer dizer, ele está saindo aqui, passou pela nossa caixa sifonada, então daqui para cá nós chamamos ramal primário, tá vendo? Ramal secundário é o conjunto de tubulação que dispositivo onde os gases de esgoto não têm acesso. Nesse caso, as passagens dos gases é impedido pelo fecho hídrico dos sifões ou dos desconectores. Então, esses dois aqui, ramal descarga. Tubo de queda, tubo de vertical, né? Existe nos prédios de 2 ou mais andares, que recebe o efluente dos ramais de esgotos e dos ramais de descarga, conduzindo-os até uma caixa de dispersão embaixo. Okay? E essa aqui é a coluna de ventilação que eu falei com vocês. Ó. Possibilita o escoamento de ar na atmosfera para o sistema de esgoto e vice-versa. Ou a circulação de ar no interior da mesma, para proteger o fecho hídrico dos desconectores de ruptura por aspiração ou compressão. Quer dizer, a pressão que você tem dentro desse sistema, você consegue amenizar, você consegue equilibrar, né? Dar um equilíbrio dessa pressão de cheiro também de gases e tudo mais dentro dessa saída já para o tubo de queda. Okay? Aqui, ó, esgoto sanitário, ramal sem ventilação, quer dizer, sai direto do sifão, do sistema sifonário, e desce para o tubo de queda. E o ramal de ventilação que você liga simplesmente para você manter dentro desse sistema, né, dentro desse seu ramal de esgoto sanitário, a pressão que você precisa. Okay? Caixa de inspeção é a caixa destinada que permite a inspeção, né, gente? A limpeza, desconstrução, junção, mudança de atividade ou direção da tubulação. Tá vendo aqui? Ó? Aqui eu tenho sempre o sentido da entrada dos esgotos e a saída dele, tá vendo aqui? Né? Você tem ele ou de concreto, olha lá, a caixa destinada ao concreto, ou PVC, que é o mais utilizado ultimamente. Okay? Você tem caixa de gordura, onde você tem aqui ó, um sistema de concreto, ou pode ser também de concreto ou de PVC, né? Onde você tem uma entrada de água e uma saída onde você vai ter também aqui, ó, caixa destinada a reter na sua parte superior as gorduras, graxas e óleos contidos no esgoto, formando uma camada que deve ser removida periodicamente, né? Evitando que esses componentes escoem livremente para a rede, obstruindo a mesma, né? Fechando, travando a mesma. Aqui eu tenho a tampa, a entrada de água escoada da pia, a camada de gordura ou graxa, né? A ser removida, né? Tratada, evitada por enzimas, né? De limpeza, né? Aqui eu tenho uma divisória, para que essa gordura não desça, e aqui eu tenho a saída para a rede pública. Okay? Moçada, eu quero, de uma certa forma, dar uma paradinha e falar com vocês que na próxima aula a gente entra no sistema de água pluvial. O que vocês acham? Pode ser? Estou com a turma toda aí hoje. Ó.
Ó, Vitor. O Alexandre hoje não quis nem tchum, né? Professor, boa noite. Eu tentei falar aí, mas o meu microfone não deu certo, não. Agora que ele tá. No final da aula que ele deu certo. Agora que você ficou doido para falar, né, mestre? Pois é, eu tinha que falar do galão da massa aí, né, que o pessoal tava secando aí ontem. E foi 3-0, não teve jeito, foi só alegria. Eu vou te falar uma coisa, cara. Quem tá de sacaneando ontem foi como é que chama? O Richard. O Richard, ele não tá nessa matéria, ele já fez ela. Ah, poxa, aí, tá vendo? Perdi, mas semana que vem ele vai estar por aí. E foi um jogaço. Nossa Senhora. Ganhou merecido, viu? Ganhou merecido. E aí, moçada, o que vocês acharam até agora? Tá tranquilo? O que você achou, Alexandre? Professor, tá tranquilo. Algumas vezes eu quis falar aí, mas é a respeito do sifão, né? Que aquele sifão que quase ninguém sabe, né? Que o vaso é um sifão, né? Ele muitas vezes a pessoa não entende por que entope ou que cai alguma coisa lá e ele não consegue tirar. E é exatamente por causa desse sifão, né? É porque ele faz essa volta aqui, né? Quer ver? Só voltando lá um pouquinho. Aqui, ó. Você tem aqui, depois eu vou te mostrar. Você tem aqui, ó, no caso do vaso sanitário, um sistema como esse aqui, ó. Claro que não dessa forma, né? Mas você tem aqui, ó, um fecho hídrico, né? No vaso sanitário para evitar passagem de insetos e tudo mais, e o mau cheiro, né? Quer dizer, aquilo que vai embora, né? Cada bacia sanitária tem um jeito, né? Mas aqui, ó, ele tem um sistema de sifão, né? Ele tem embutido dentro da caixa um sistema de sifão. Não é isso? É isso mesmo. Quando né, eu já tirei até copo de iogurte, porque a saída do vaso, o senhor sabe, ela é pequena. Ela é pequena. Ela é pequena, então qualquer coisa que for lá vai entupir e não vai conseguir. Tem que tirar o vaso para desentupir. E você sabe que ela é pequena por quê? Porque você tem o princípio da pressão, né? Pressão força sobre a área menor, quando você enche a bacia sanitária com a água, né? Ela dá pressão e faz escoar todos os dejetos sobre aquela saída. Exatamente, passa ali com a pressão total, que a saída é de 100 milímetros, e aquela saída essa abertura do vaso, eu acredito que ou deve ser menos que 40. Depende muito do tipo de vaso sanitário, né? Do tipo do fecho hídrico que você faz. Cara, a tecnologia para fazer esse tipo de vaso sanitário é uma coisa assim que eu não conhecia. Tem uma fábrica de vasos sanitários aqui gente, como é que chama ali? Acho que é São Joaquim da Lapa, sabe? Ele indo para Confins, daquela região ali, cara. São José da Lapa. José da Lapa. Que é coisa assim, de outro mundo. Você olha assim e fala, gente, é uma tecnologia muito grande e a gente não imagina quando senta. É verdade. Né? Agora, esse por trás, né? Assim, a gente, e fica tampado, né? Ninguém vê o que está dentro, o que é realmente um vaso, né? Ninguém tem a curiosidade, né, de abrir, né? Agora, esse tipo P aí esse sifão sanfonado que a gente compra baratinho agora, né, professor? Todo mundo está usando dele. É o tipo P. O tipo S não. O tipo S já é um pouco mais caro. Porque ele tem aquela dobrinha, vem até um plástico, né? Para fazer o S, né? Para você fechar o S, né? Isso. E esse tipo. E esse tipo garrafa, professor, hoje em dia está muito pouco usado. Em casa antiga tem demais, né? Na pia da cozinha. Mas hoje em dia é difícil você usar. E ele é tão bom, né? Ele é bom, mas ele requer uma manutenção muito maior do que o tipo S e o tipo P, né? Mas você limpou ali e acabou. E ele retém mesmo a sujeira. Os outros, né, dependendo da pressão, segura a sujeira aí e só Deus. Faz parte.
Isso é bom. E quer ver mais? Cadê? Quem tá mais aí? Alexandre, a Érica, Estefânia. Olha que bacana. Como é que você tá, Estefânia? Tranquilo? Tô bem, tô tranquilo. A matéria foi tranquila hoje? Foi. E o Vitor? Como é que ele tá aí, Vitor? Beleza? Acho que o Vitor tá tomando uma cerveja já. Tudo tranquilo aí, gente? Então, senhores, o Alexandre, quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Não, tá ok, professor. Durante a outra aula eu vou contar algumas experiências aí que a gente Aí, né? encontra pelo caminho aí. Hoje tá. Cara, e tem muita coisa pra gente fazer, muita coisa bacana. E aí eu quero passar essa matéria toda, esses conhecimentos que a gente tem que ter o mínimo necessário, ver as fotos e tudo mais, pra gente começar o projetinho, pra ver como é que funciona na prática. Aí que é legal, você entendeu? Aí que você vai ter que, se for o caso, nós vamos ter que financiar um fone novo pra você aí, pra você ficar online o tempo todo. Não, tranquilo, tranquilo. O que eu puder contribuir aí, pode ficar tranquilo, professor. A gente vai tentar ajudar. E a gente precisa. Moçada, nossa aula encerrou, porque hoje é só o primeiro horário. Não sei se vocês têm o segundo horário de quê? Com quem? É com o Rogério Dávila, estágio supervisionado. Manda um abraço para ele lá, então. Deixa comigo. Tudo de bom para vocês, um bom final de semana. Boa noite, professor. Boa noite e até a próxima aula. Até nossa próxima aula vai ser segunda-feira, não é isso? Não. Não, terça. Quarta-feira. Quarta? Terça, não? Deixa eu ver. Não, é aqui. É quarta. É quarta-feira. Quarta é jogo. Hein, Alexandre? Quarta é jogo. Ah, exatamente. É quarta dia de jogo, professor. Por isso que ele tá querendo aula terça. Entendi. Vai já sair fora, né? Tá ótimo. E eu sempre competindo com o jogo, eu não sei como é que eu consigo, viu? Rapaz. Quarta-feira você vai pegar rabo aí, porque o dia do jogo do Galão aí vai ser danado. Vai ser de novo Atlético e Palmeiras, é isso? Atlético e Palmeiras. Aí depois vai aguardar o confronto do Fla-Flu, né? Pra ver quem sai, né? Quem passar vai aguardar Flamengo ou Fluminense. Aí como é que é? Quem passar pega o Galo, Alexandre? Você já tá confiante? Com certeza, com certeza. Do jeito que nós também não tem time, assim, em questão de elenco, não tem time melhor do que o nosso, não, sabe? Aí tá embalado, né, cara? Tá muito embalado. Tá embalado, o pessoal tá animado, né? Tá me fazendo lembrar de 2013. Libertadores, né? Libertadores, com certeza. Nossa senhora, que time é aquele? Né? Vai ser aqui, ó. Daquela vez foram uma semana de folga. Agora eu não sei, né? Se ganhar esse bi aí, não sei como é que vai ser, não, professor. Tá bom. Beleza, meus amigos. Fica com Deus, tudo de bom para vocês, né? E vamos torcer. Um grande abraço. Falou, tudo de bom também, professor. Aí, Alexandre, essa turma aí é só atleticana. A Érica, Stefânio, o Vitor, todo mundo aí é atleticano, né, Érica? Lógico. Entendeu? O Vitor tá tomando cerveja, nem falou nada por enquanto. Coitado, deve estar sem fone, quer ver? Ah lá, tá vendo? Tá sem fone, coitado. Tá. Bom demais. Ô, gente, então fica com Deus, tudo de bom pra vocês. Boa noite. Pra vocês aí. Boa noite, viu? Obrigada, professor, também. Boa noite, obrigado aí, viu? Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau.